Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Jesus é o nosso Senhor. Eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos, dando uma ruminada na palavra, que foi falada no domingo. Nós estamos, normalmente no domingo, nós desfrutamos, novamente com os irmãos, a palavra, que foi falado com o irmão Pedro. Os irmãos, creio que os irmãos desfrutou em casa, ali emergiu, entrou nessa palavra, mas é bom estar sempre ruminando, Quando nós voltamos para a palavra, cada vez que eu volto para a palavra, mais eu ganho dela, Mais eu ganho vida, ganho revelação. E assim essa palavra, ela vai entrando em nós, Tornando em nós vida, Esse é o objetivo, de ruminar, de emergir na palavra. Irmãos, ainda essa semana, o irmão continuou falando sobre a lei, Ó Senhor Jesus. Eu sei que é um tema que muitos filhos de Deus, muitos cristãos têm dúvida ainda, Porque nós temos que agradecer muito ao Senhor pela a revelação que Ele tem nos dado, Porque tem muitos aí que ainda vivem sobre a tutela da lei, sobre a lei, E por viver na lei, acaba perdendo de ganhar vida, Porque a vida, irmãos, ela só é dada através da fé. Quando eu mergulho nessa esfera, que é a fé, eu consigo ganhar vida na palavra, ganhar revelação. E outra coisa, a palavra de Deus, ela só é vida quando eu desfruto da forma adequada, E o Senhor tem nos dado luz quanto a isso, graças ao Senhor. E talvez alguns podem perguntar assim, então, mas por que Deus, lá no Antigo Testamento, deu as leis? Para que então? Se a lei não serve, Na verdade, irmãos, a lei, a Bíblia relata para nós, Paulo fala sobre isso, fala que a lei é boa, A lei, na verdade, ela foi dada naquela época, no Antigo Testamento, para guardar o homem. Você imagina, mesmo ali, tendo a lei, ao tanto que aquelas pessoas desobedeceram a Deus. E foi uma das coisas que levou eles a não entrar na terra de Canaã, foi a desobediência. E tinha leis. Você imagina se não tivesse. Eu vou dar um exemplo assim mais real para você. Você imagina se não tivesse a lei humana para reger aí uma cidade, para reger, como é que seria? Com as leis já tem as coisas horrorosas que acontecem, Isso é para mostrar para nós, irmãos, que mesmo na lei não resolve o problema do homem. O que resolve o problema do homem é a vida de Deus nele. Isso sim resolve. Então a lei foi dada para dar uma assegurada ali, uma protegida no povo de Israel. Mas, na verdade, irmãos, era para o homem olhar para a lei e dizer assim, Senhor, eu não consigo cumprir essas leis. Isso aqui eu não consigo cumprir. Aí o que ia acontecer? Ele ia voltar para Deus e depender de Deus para cumprir a lei. Aí ele ia conseguir. Mas imediatamente, quando eles receberam a lei, ele falou, não, o que o Senhor mandar nós fazer, a gente faz. Eu estou falando com minhas palavras, O que o Senhor mandar aí, nós vamos fazer. E aí tentou cumprir a lei no seu homem natural. E não conseguiram. Então, a lei era para dar uma segurada. Se eles estivessem recebido a lei e obedecido ela da forma adequada, que era voltando para Deus. Mas eles fizeram totalmente ao contrário, Então não conseguiram,
E, infelizmente, pegaram essas leis, que ela tinha um tempo determinado, ela não era algo eternamente, era algo provisório, e quando o Senhor chegasse, quando Cristo chegasse, aí toda aquela lei, ela foi banida. E o homem ia seguir Cristo. O homem ia viver em Cristo. E aí ele ia conseguir negar a si mesmo, ele ia conseguir ter uma vida adequada. Mas, infelizmente, muitos, até hoje, está lá no Antigo Testamento. Infelizmente, muitos vivem nessa lei. Debaixo da lei. E quando o homem vive debaixo da lei, ele vive oprimido. Porque é frustração constante, ele não consegue cumprir a lei, ele fica frustrado. Eu vou dar um exemplo aqui. Por que acontece com muitos cristãos que vivem debaixo de leis, doutrinas, ali pressionado, e quando ele sai um pouco, ele se entrega totalmente ao mundo? Eu vou dar um exemplo, não sei se os irmãos já fez essa experiência, já pegou uma semente de laranja, vai chupando a laranja, você pega a sementinha, ela está molhada ainda, e faz assim com ela, dá uma espremidinha nela, quando é que ela vai pular, pula daqui lá para aquela mesa de som, mais. Assim é a pessoa quando está debaixo da lei. Folgou um pouco, ela voa fora. Ou seja, nada muda com a lei. O homem ele só fica ali preso ali, mas quando folga... Mas e quando a vida de Deus está em nós? Como é que é a nossa reação quando você está lá fora? Quando você está lidando com as coisas do mundo? Como que você lidar com as coisas do mundo? É totalmente diferente, irmãos. Porque não é você que está lidando, é o Senhor está lidando com você. É a vida de Deus que está em você que vai refletir. Então, mesmo você fora daqui, do local de reuniões daqui, dessa esfera aqui, mesmo você lá no seu trabalho, onde você estiver, você vai expressar a Deus. Mas se eu estou na lei, quando eu saio fora dos olhos do homem, eu apronto. Na presença do homem que está ali, que é o meu tutor, né? É o meu tutor, eu sou uma pessoa. Quando eu saio da presença desse tutor, que é o homem, eu sou uma outra pessoa. Então, irmãos, o que nos muda, o que nos transforma, é a palavra de Deus. Quando eu desfruto realmente de Cristo. Então, Cristo veio e aboliu toda a lei. Não é porque a lei era ruim, a lei era boa. Mas o homem tentou fazer de uma forma que não foi adequado. E por não ser assim, ele não conseguiu. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E aí, quando Cristo veio, irmão, toda a transgressão do homem foi removida ali na cruz. Foi removida ali pela toda a eterna redenção de Cristo, né? Ficou tudo ali na cruz. Hoje o homem não é mais escravo do pecado. Não é mais escravo da lei. Hoje nós não vivemos mais em escravidão. Se você ainda está se sentindo um escravo, ainda tem algo errado. Você não está vivendo em novidade de vida. Você não está vivendo a fé que Deus nos deu. Tem uma coisa errada, nós precisamos sair da escravidão. O que é viver na escravidão, irmãos? É viver oprimido. Mesmo você recebendo as palavras que o Senhor tem nos dado, ainda você vive uma pessoa triste, abatida, murmurando o tempo todo, reclamando da vida. Isso é uma pessoa que vive em escravidão. Cristo removeu tudo isso, irmãos, e nos deu uma nova vida, nos deu um novo começo. Hoje, eu e você, nós temos que viver em novidade de vida. As pessoas de fora têm uma percepção dos cristãos, acham que os cristãos são tristes.
Mas eles estão enganados, né? Pelo menos aqui com nós, graças ao Senhor, essa alegria, não é não? Porque nós estamos no melhor lugar, irmãos. Hoje nós estamos em Cristo. Fomos libertos da lei. Fomos libertos da escravidão, do pecado. O velho homem foi cravado ali na cruz, juntamente com Cristo. Tudo está pronto, irmãos. Por isso que ele fala ali na crucificação, tudo está consumado. Nós, muitas vezes, ainda voltamos lá para trás. Em vez de avançar, a gente volta para trás. Por isso nós temos que estar diariamente mergulhando, emergindo na palavra, sendo renovados, enchendo da palavra de Deus. Ó Senhor Jesus! Aí, irmãos, eu vou ser uma nova pessoa. As pessoas aí fora vão querer essa alegria que está em mim, que está em nós. Poxa, o irmão é tão feliz, ainda passando por várias tribulações, mas há em nós felicidade, há em nós alegria, porque tem dentro de nós Cristo, que nos dá vida. E a vida que Ele nos dá não é pouquinho, é uma abundância. Esse foi o papel mais importante que Deus fez. Mandou seu único filho, se esvaziou de toda a sua glória e veio como homem nessa terra para nos libertar da escravidão da lei e do pecado. Por isso que Paulo fala com toda a convicção, hoje já não sou mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Ô irmão, quando eu estava desfrutando desse versículo de manhã, na verdade eu comecei a desfrutar desde meia-noite, eu venho desfrutando e eu faço igual o irmão, igual nós estávamos conversando aqui, eu vou lá, desfruto um bocado e fico lá ruminando a palavra. Aí lembro de um versículo, eu volto na Bíblia de novo, torno a desfrutar e aí a noite passou rápido, eu nem vi a noite passando, graças ao Senhor. Quando nós estamos desfrutando do Senhor, irmãos, a esfera é outra, né? Então, quando Paulo falou isso, quando eu estava desfrutando desse versículo, eu entrei no sentimento de Paulo. Ele falou isso com alegria, irmãos. Ele falou isso dando júbilo. Ele não falou assim, mas não sou mais Cristo que vive, mas Cristo vive em mim. Ele não falou eu já não sou mais quem vive, mas Cristo, ele falou com alegria. E nós também temos que falar a palavra de Deus com alegria. Você tem que ler um versículo desse aqui e falar, graças ao Senhor, hoje já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, a obra de redenção do Senhor ali na cruz nos libertou. Nos deu uma nova vida, nos deu um novo começo. E hoje eu e você podemos nos achegar, né? Com alegria na presença dele. Né? Na verdade, ele está dentro de nós como Espírito, né? Vamos ler Romanos 10. Senhor Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 4. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Romanos 10, versículo 4. Oh, Jesus. Amém. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O requisito é esse, irmãos, é crer, é receber Cristo. Então, ele veio e pôs um fim. O fim da lei é Cristo. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para Hebreus. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Ó Senhor Jesus. Hebreus 9, 12. Ó Senhor Jesus. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. A redenção de Cristo, ela é eterna, irmãos. Então, a vida que Ele nos dá é a vida eterna, né? É algo eterno. Então, isso tem que estar claro para nós. Senhor Jesus. Senhor Jesus.
Igual eu disse, a lei, ela não tem capacidade de transformar o homem, né? Ela não tem capacidade de dar vida ao homem. Na verdade, a lei serviu como um aio, né? O que é aio? Aio é um tutor, alguém que, se você for olhar no Antigo Testamento, aquelas famílias nobres, tinha alguém que cuidava dos filhos deles, educava. E o educar deles, além de educar para a humanidade, também educava para os caminhos do Senhor. Então, a lei serviu só de um aio. Por isso que fala aio, é um tutor. Quem era o tutor naquela época? Eram os homens. Os homens que ali cuidavam de todo aquele povo, né? Botava as ordens, né? Ali debaixo da lei. Mas por que aconteceu isso, irmão? Porque era para conduzir o homem até Cristo, né? E quando Cristo chegasse, o homem deixava a lei e ia viver a realidade, que é Cristo, né? Ia viver em Cristo. E quando nós vivemos em Cristo, nós conseguimos evitar o pecado, irmãos. Nós conseguimos ter um viver que agrada ao Senhor, mas eu tenho que estar nele. Eu tenho que estar ligado nele. Por isso que não adianta a gente querer fazer as coisas, eu falo assim, principalmente com a questão de pecados, né? Falar assim, a partir de hoje eu não faço mais isso. Se você vai com essa mentalidade voltada para si, eu não faço mais isso. Ó Senhor Jesus, vira, daqui a pouco você está fazendo. Não vai conseguir, mas se você está em Cristo, se você está desfrutando de Cristo, se esse Cristo que está em você está crescendo em você, em nós, nos dando vida, aí eu consigo. Porque na hora que você for pecar, dentro de você tem a unção do Espírito. E ela toca e fala, não, isso aí não. Irmãos, e você, é algo tão assim, é tão algo na vida, que você faz, e tem coisas que você deixa sem perceber. Tem aquelas que na hora que você vai fazer, a unção te mostra, e tem aquelas que acontecem naturalmente, tão natural, sem força sua, a sua força é de buscar o Senhor. Nós temos que nos esforçar para buscar o Senhor. Porque quando eu esforço e busco o Senhor, as coisas minhas, Ele cuida, irmãos. Principalmente o nosso ser é trabalhado por Ele. A obra em nós é feita através dEle. Mas eu preciso estar em Cristo, desfrutando dEle, porque o homem ainda em nós, o velho homem ainda atua, e o velho homem não gosta de nada de Deus. Tudo que se volta para a vida, para ganhar de Deus, o homem natural ele não aceita. Então, por isso que há um esforço, há uma luta, né? Para nós estar numa reunião como essa, é luta. Eu mesmo estou lutando aqui contra o sono, né? Trabalhei essa noite, eu cheguei aqui, sentei na cadeira aqui, daqui a pouco estava cochilando aqui, eu falei, não, vou ter que ficar andando. Levantei, fiquei lá, lavei o rosto, fiquei andando. Ou seja, estou lutando contra um esforço, você tem que fazer um esforço. Se for olhar as dificuldades que a gente encontra, você não vem em reunião nenhuma. Você não participa de reunião no final de semana, nem GFCM, nada. E aí, irmãos, por isso que é uma luta. Mas quando eu falo, Senhor, eu não consigo, me leva, o Senhor te traz. O Senhor anela a presença do homem, irmãos. Assim como foi lá no Jardim do Éden, no início da criação, até hoje ele anela a presença do homem. E melhor ainda, ele está dentro de nós como Espírito. E quando eu venho na reunião, o que acontece, irmãos? Esse Espírito ele é aceso. Ele é revivificado, você é renovado. E aí o que acontece? Você vive em Cristo. Aí você consegue libertar de todo o pecado. De tudo aquilo que ainda nos prende. De tudo aquilo ainda que nos tira da presença de Deus. Na medida que você vai alimentando da palavra do Senhor e ela vai entrando em você como vida,
Irmãos, as coisas vão saindo. E a palavra ela vai tomando o nosso ser. Isso, irmãos, é a obra da fé. É o ouvir da fé. Né? A palavra que o Senhor tem nos mostrado, né, semana passada, e continua falando desse ouvir da fé. É um ouvir onde ele produz em mim algo, ele produz vida. E aí você está sendo totalmente libertado da lei. Porque tem muitas leis, tem doutrinas em nós ainda, tem muitas coisas da nossa cultura, né? Do nosso modo de vida. Cada um tem um modo de vida, cada um tem uma forma de pensar. Então você ainda carrega bagagens lá do passado. E na medida que eu desfruto de Cristo, tudo isso vai saindo, né? E eu vou me tornando uma nova pessoa em Cristo. Isso, irmãos, é dia a dia, viu? Não é rápido, não. Por isso que você vai estar aqui numa reunião, mas daqui a pouco eu estou aqui na reunião, mas daqui a pouco eu posso fracassar. Porque eu ainda estou num processo, né? Mas a palavra fala que ele começou uma obra em nós e ele vai terminar essa obra. Ela não vai ficar pela metade, né? Então, irmãos, por isso que Cristo veio, para libertar o homem da lei, libertar o homem do pecado. Só nele nós seremos capazes de fazer isso. O homem em si mesmo, ele não é capaz de cumprir nada. Ele pode até segurar aí um tempinho, mas ele vacila e cai, não tem jeito. Então, só em Cristo nós seremos vencedores. Amém? Você vai vencer a si mesmo, que a primeira coisa que a palavra quer fazer, a primeira obra que Deus quer fazer, que o Senhor quer fazer, é transformar cada um de nós. Essa é a grande obra. Me transformando outro irmão, transforma a minha esposa, a minha casa, o que vai acontecer? Vai haver só alegria entre nós, irmãos. Não vai ter as dificuldades que nós encontramos hoje. Porque vai ser Cristo em todos, não falou na imersão? Cristo em todos. Vão ter o mesmo sentimento, vão ter o mesmo pensamento. Por isso que o Senhor tem nos dado uma única palavra. Não existe 2, 3 falares entre nós. É o único falar. Ó Senhor Jesus, por que isso, irmãos? Quando há uma só palavra, todos atendem o mesmo comando. Mas se tem 3, 4 falares, gera dúvida. A pessoa fala, mas para que lado que eu vou? Um fala uma coisa, outro fala outra. Como é que faz? Mas quando há um único falar, todos atendem a voz do pastor. Não é isso que a palavra tem mostrado para nós? Nós ouvimos a voz de um único pastor. Não é a voz dos pastores. A palavra ela é bem clara quanto a isso. A voz do único pastor. E todas as ovelhas seguem o pastor. Então não vai haver um indo para um lado, para o outro. Se você está focado, se você está tendo o ouvido da fé adequado, você vai de fato ouvir a voz do pastor. E você vai seguir o pastor, que é Cristo. Então, irmãos, por isso que o Senhor veio e sofreu no nosso lugar. Porque só através dessa eterna redenção seremos capazes de ser transformados. Porque tudo o que nós somos, éramos, né, na verdade, foi cravado naquela cruz. Né? Tudo foi cravado naquela... Irmãos, aquela obra ali foi uma obra completa. Foi uma obra completa, não faltou nada. Né? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E a palavra ela é bem clara para nós, fala que o homem não é justificado pela lei, mas sim pela fé. A palavra ela é reta quanto isso, né? Então não adianta eu querer me justificar diante de leis, diante das minhas obras. O que nos justifica é a fé, né? Ó Senhor Jesus. É na esfera da fé que nós somos justificados. Romanos capítulo 5, vamos ler aí, versículo 1. Ou melhor, vamos ler Gálatas 3. Nós esquecemos de ler aqui. Gálatas 3, 24 e 25. Ó Senhor Jesus.
Gálatas 3, 24 e 25. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Vindo a fé, veio Cristo. Cristo veio trazendo tudo para nós, né? A fé veio através de Cristo. Se eu creio e recebo com fé, irmãos, Ele entra em nós, né? E aí, é o que eu falei, começa uma nova vida em mim. Aí tudo que era do velho homem vai ficando para trás, né? Leis, pecados, vai ficando tudo para trás. Senhor Jesus. Agora vamos lá para Romanos. A gente ia ler, né? Romanos 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus e por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê, irmãos? Porque Cristo uniu o homem novamente a Deus. O homem aqui não tinha paz com Deus antes, né? Mas com a morte de Cristo, com a sua redenção, ele fez essa ligação. Olha só o quanto que ali, essa obra ali na cruz, olha o quanto de coisa que aconteceu. Uniu de novamente o homem a Deus. Né? Então, hoje, nós temos tal acesso a Deus, que é o mesmo Cristo, não é isso? Cristo é Deus, não é isso? Então, se eu estou em Cristo, eu estou em Deus. Ele é o único mediador do homem para com Deus. Não existe dois mediadores. Ele é o único canal que nos leva a Deus. Então, por isso que nós invocamos o nome dele, né? Quando eu invoco o nome do Senhor, o que é que a gente faz? O que é que acontece, irmãos? Você é transferido de esfera. Você sai da esfera terrena e vai para a esfera celestial, onde Deus está, onde Cristo está. Então, nós possamos tocar no Senhor. Mas é através, tudo é por fé. Né? Por isso que essa semana tem falado muito da fé. Somos justificados pela fé e tudo começa através da fé. Senhor Jesus. Aí mesmo em Romanos, vamos ler Romanos, volta um pouquinho aí para trás, Romanos 3, versículo 28. Ó Senhor Jesus, concluímos, pois que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Olha só, independente, né? Independentemente das obras da lei, somos justificados pela fé. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, hoje o Senhor está fazendo uma obra grandiosa em nós. E Ele vai concluir essa obra, né? Graças ao Senhor. Senhor Jesus. Um ponto que eu achei muito interessante, fala que a promessa que Deus fez lá com Abraão, ela é unilateral. Ou seja, nessa promessa foi só Deus e Abraão. Não tinha outra pessoa ali naquele... Não tinha outra mesmo. Era Deus e Abraão. Então, por isso que fala que ela é unilateral, né? A gente às vezes vai falar assim, não, irmão, eu prometo talvez a irmã TT, eu vou prometer que à tarde eu e Igor vai te buscar. Aí o que aconteceu? Eu já coloquei Igor na promessa que eu estava fazendo para a irmã. Mas Deus com Abraão não foi assim, ele foi direto com Abraão. Eu fiz a promessa com você, eu vou cumprir essa promessa. Então não tem ninguém mais envolvido, é Deus e foi Deus e Abraão. E essa promessa, ela nos alcançou. Né? Todos os benefícios que essa promessa tem, hoje nós desfrutamos dela.
Irmãos, olha que maravilha, como que é maravilhoso, algo que aconteceu lá atrás, mas Deus já estava avisando a nós. Nós já fazia parte ali do rebanho, né? Nós já estava ali Por isso que Cristo, quando ele ora, ali em João 17, né, faz aquela oração, ele fala, ora por aqueles que estavam ali com ele, que eram os discípulos, e por aqueles que ainda iam vir, que eram nós. Então, todos nós, né, se hoje nós estamos aqui, porque naquela época nós fomos incluídos naquela oração de Cristo. Então, irmãos, isso é maravilhoso, né? Então, aqui, essa promessa, cada dia, ela cumpre em nossas vidas. A primeira coisa, estamos sendo transformados. É uma promessa de Deus, transformar o homem à sua imagem e semelhança, não é isso? Então, cada dia, somos transformados, né? Essa promessa, ela está se cumprindo, né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. E hoje nós estamos desfrutando, né? Ó Senhor Jesus. Vamos ler Gálatas, capítulo 3. Andar rápido aqui por causa do tempo. Gálatas 3. Gálatas, capítulo 3, versículos de 20 a 22. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura, tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Amém. Todo aquele que crê recebe essa promessa, né? Faz parte dessa promessa. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. É por isso, irmãos, que mostrou para nós também essa semana, ali em João 10, vamos ler João 10. Aí quando Cristo chegou, olha só o que aconteceu, né? João 10, de 2 a 4. Senhor Jesus. João 10, do versículo 2 até o 4. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas a seguem, porque lhe reconhecem a voz. Irmãos, esse aprisco aqui era a lei. O homem estava ali guardado pela lei. Ou seja, a lei estava fazendo como se fosse um cercado em volta do homem, protegendo o homem. Mas quando Cristo veio aqui, fala o que aconteceu? O porteiro abriu a porta e essas ovelhas que estavam ali presas, que somos nós, saíram. E fez o quê? Seguiu o pastor. Então, eu e você fomos libertados, irmãos. Tem que estar lembrando disso. Fomos libertados de todo o pecado, né, de tudo aquilo que nos prendia. Né? Hoje nós temos liberdade no Espírito. Né? Essa liberdade que nós temos hoje é no Espírito, irmãos. Não confunda a liberdade. Então, já que hoje eu tenho liberdade, eu vou fazer o que eu quero. Não, não é assim não. É liberdade no Espírito. Senhor Jesus. E aqui fala... Para este o porteiro abre as ovelhas, ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Irmãos, ele vai estar sempre falando para nós. Você tem que estar com o ouvido da fé aí, tem que estar afiado, porque o pastor vai estar sempre chamando.
interessante que fala que ele chama pelo nome. Ou seja, ele nos chama, quando ele me chama individualmente. Ele me chama pelo nome. Ele não, aqui não falou, chama pelos os nomes do grupo que estava ali naquele aprisco. Ele chama pelo nome. Sabe por quê, irmãos? Porque cada um de nós somos importantes para o Senhor. E quando uma pessoa importante, você faz questão de chamar ela pelo nome. E ele nos chama pelo nome. Porque ele quer nos conduzir à presença dele. Então, como que nós ouvimos a voz hoje desse pastor, irmãos? É através da palavra. Toda vez que eu tiro um tempo para ouvir a palavra do Senhor, para desfrutar da palavra, eu escuto a voz desse pastor. E nós desfrutamos na imersão, que não tem, eu repito de novo, não tem 2, 3 falares. Graças ao Senhor, é um único falar. Para haver entre nós a unidade, né? E esse pastor, ele nos tirou para fora desse aprisco. Lá em casa eu fico observando, lá tem umas cachorrinhas lá, né? Prende ela quando prende ela lá fora no cercado, lá, nossa, como é que ela fica perturbada, coitada. Eu imagino que nós estávamos dessa forma, aflitos, presos naquele aprisco. Né? Mas, quando Cristo veio, né? Que eu imagino, nós temos que nos alegrar com essa palavra. Aqui relata algo passado, mas é nós, irmãos. É eu e você. O Senhor foi lá e abriu e nos deu liberdade. Tirou daquela escravidão do pecado e nos trouxe para uma nova vida, né? E nos levou para, a palavra fala, para pastos verdejantes. E Ele está cuidando de cada um de nós, irmãos. Ainda que talvez a gente passe por algumas situações, a gente fala assim, mas você tem que lembrar que mesmo você passando por situações, Cristo está cuidando de você. Amém? Você faz parte do rebanho de Cristo. Ele está ali na frente, porque aqui fala que ele está na frente, né? Então, tudo que nós iremos fazer, Cristo está na frente. Amém? Você tem que crer. Talvez você fique na dúvida, será que vai dar certo? Mas lembra, na frente tem o pastor. Cristo está na frente. Aí as coisas vão acontecerem, né? Graças ao Senhor por essa palavra. Que o Senhor lembre sempre que você tem um bom pastor e Ele está cuidando de cada um de nós. Amém? Irmãos, vou deixar um tempo para os irmãos compartilhar, né? Senhor Jesus, porque essa palavra tem ponto demais, muita riqueza. Muita riqueza.